Amém. Paz do Senhor a todos. Fico feliz de estarmos adorando junto nessa noite. Eu quero trazer uma palavra lá em João, capítulo 3, do 1 a 8. Hoje nós vamos falar, sobre renascer. Amém? Estamos ainda dentro da campanha, da aliança. Que você venha abrir sua Bíblia em João 3, verso 1 a 8. Aleluia. Que Deus possa falar no seu coração aquilo que você precisa ouvir nessa noite, amém? Diz assim: Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Amém? Queridos, essa palavra nos fala da dimensão do sobrenatural de Deus. Essa palavra ela nos afirma a necessidade de vivermos o sobrenatural de Deus. Jesus, quando ele recebe Nicodemos, ele deixa uma mensagem tão forte no nosso coração. Nicodemos era aquele doutor da lei, sabia a Bíblia, sabia as leis, sabia muitas coisas. Ele era um judeu, e quando nós olhamos para essa palavra, o que ela vai nos afirmar hoje, para você guardar no seu coração, é: ninguém salva a si mesmo. Esta é a palavra que eu quero que você vá embora refletir essa semana, porque o diabo, ele quer tomar a sua salvação todos os momentos. E quando essa palavra, ela vem no encontro do nosso coração, ela quer, queridos, te ensinar a aceitar e a submeter-se à vontade do Pai, à vontade de Deus. Não tem como nós nascermos de novo sem ouvir Jesus, sem recebê-lo e sem obedecer. É impossível nós andarmos pelos nossos próprios passos. Todo passo, quando você aceita Jesus, ele é direcionado nele. E quando Jesus chama a atenção de Nicodemos, não é sobre só nascer de novo. Automaticamente, ao nascer de novo, você vem com a mentalidade nova. E a sua mentalidade, ela é renovada em Cristo. Queridos, o renascer traz duas coisas difíceis e complicadas para nós seres humanos, para nós cristãos. Ele traz dores e medos. E quando Nicodemos, ele vai até Jesus, como um doutor da lei, a palavra nos fala que ele foi à noite. Ele foi à noite justamente preocupado com as opiniões das pessoas, preocupado com os outros fariseus, preocupado com aquela seita que ele fazia parte. Por quê, querido? Ele era um homem que orava e jejuava. Ele jejuava 2 vezes por semana e 2 horas por dia. Então, ele, na concepção dele, ele já era crente. E nós estamos nos perdendo bem aí. Porque nós estamos aqui no culto de domingo.
Mas nós precisamos renascer todos os dias. Viver no Espírito. Nascemos na água. Fomos lá, batizamos, mudamos, algumas coisas em nós. Mas o renascimento no Espírito, ele é diário. Todos os dias você vai nascer espiritualmente. Todos os dias você vai fazer algo para que o seu espírito seja alimentado. E quando o renascimento nos traz dores, quando você olha para uma mulher gestante, ela já vai ter medo de ter o filho, mesmo que ela quer. Mas todas nós sentimos medo. Mas quando aquele bebê nasce, ele traz, queridos, novidade de vida. Ele muda a casa, ele muda a família, ele muda os pais, ele muda comportamentos. Tudo através do nosso renascimento. Porque renascer, querido, na sua vontade é ótimo, é muito fácil. É você planejar algo e fazer. Mas você renascer na vontade de Deus, é você se abster de algumas coisas. É você romper mesmo sem querer. É você aceitar mesmo sem gostar. É você viver um comprometimento mesmo sem dar conta. É você mudar a sua mentalidade e começar a se unir ao propósito de Deus na terra com você. O renascimento, ele traz, além da dor, ele traz um medo terrível. Um medo de não conseguir. Quando a mãe tem aquele filho, nos primeiros dias, se não tiver alguém acompanhando ela, quem é mãe aí sabe, ela surta. Ela não sabe nem se o menino vai sobreviver. O medo de ser mãe, porque aquilo é muito novo e muito difícil. E aquilo, queridos, requer comprometimento. Então, o renascimento, ele requer o seu comprometimento com o reino, com Cristo, com a sua vida cristã. Então, não é fácil para Nicodemos romper as dores e o medo. Mas eu quero chamar a atenção, queridos. Lá em Romanos 12, 1, 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sedes conformados com este mundo, não sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, mas que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí nós nos perdemos de novo, porque nós vamos viver achando que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável da nossa maneira. E é a vontade de Deus, não é a sua, é a de Deus. E aí, queridos, nesse renascimento você precisa estar disposto, inconformado com esse mundo e tem que desejar recomeçar. Porque o renascimento traz novo, traz recomeço, traz coisas que às vezes você nunca fez e vai ter que ter coragem de fazer. O renascimento, queridos, espiritual, talvez venha de uma frustração que você viveu no seu mundo espiritual. Talvez venha de uma frustração de você ser crente e não conhecer a Deus. Talvez venha de algo que você nunca entendeu que é sobrenatural. Talvez venha de algo tão raso que você não entende por que você senta nessa cadeira e nada muda na sua vida. O renascimento é mudar a sua mentalidade para aquilo que Cristo está apontando novamente. E essa barreira de recomeçar, irmãos, ela só é quebrada em Cristo. Ela só é quebrada se você realmente se render ao propósito do Senhor. Esse renascimento, quando você vê uma pessoa ganhando um bebê, renasce ali uma criança, nasce de novo, o que vai suceder? Vai precisar de ajuda.
mesmo que ela tenha um parto normal, mas vai precisar de alguém para cortar o cordão umbilical. E não é qualquer pessoa. Então, tem coisas que Deus vai te amparar mesmo sem você estar sabendo. Se você está recomeçando, se você está renascendo, Deus vai colocar algo para ativar e o seu medo ir embora para você prosperar nele. Deus vai colocar pessoas, direcionamentos, palavra que vai te dar um ânimo para aqueles dias de guerra. Para aqueles dias que o renascimento não deu certo. Para aqueles dias que você crê, mas não aconteceu nada. Para aqueles dias que alguém viu você, mesmo à noite, buscando a Jesus, te descobriu e você tem medo de não conseguir de novo. Por que tem pessoas que saem do âmbito, né, cristão e ele não dá conta mais de voltar para a igreja? O medo de renascer. O medo de tentar e morrer de novo. O medo de tentar e fugir de novo. O medo para as nossas vidas. Mas a maior lição que Nicodemos nos deixa hoje, quando ele vai ao encontro de Jesus, ele nos deixa a lição da preocupação com a salvação. Queridos, ele foi até Jesus, naquele momento, ele não se converteu. Se você ler a história de Nicodemos, ele vai embora, automaticamente. Ele escuta Jesus, ele indaga Jesus, Jesus responde ele, e ele vai embora. Mas ele vai até ali, porque como ele era um doutor da lei, ele sabia que tinha um Messias que ia vir. Então ele estava indagando, peraí, será que é o Messias? Porque se for, eu preciso ser salvo. Eu preciso ter certeza que é Jesus. E ali, queridos, o medo cai e ele rompe a barreira e vai, nem que seja escondido, descobrir quem é Jesus. Mesmo com medo, vai descobrir quem é Jesus. Mesmo com medo de ser algo da sua cabeça, vai descobrir quem é Jesus espiritualmente. Irmãos, quando Deus ele nos acende espiritualmente, vai vir muitas indagações na sua mente. E você não deixa ser usado. E aí, quando você não deixa ser usado por Deus, você automaticamente é frustrado pelo diabo, no medo. E ali tem paralisação ministeriais. Ali tem pessoas que precisam de você para ser salvo, mas o medo te parou de descobrir quem é Jesus e o que Ele quer na sua vida. Porque você nasceu para um propósito nele. Então ele vai direcionar um propósito para você. E antes de você descobrir esse propósito, ou após descobrir, o diabo vai tentar paralisar. O inferno não quer que você nasça de novo. Ou às vezes você nasceu na água, no batismo. Você arrependeu ali naquele momento. Mas aí, queridos, os seus vícios passados, como pessoa, te traiu. E aí você volta de novo a praticar coisas e distanciar do nascimento espiritual. E Deus, Ele quer chamar a atenção, queridos, porque precisamos ter continuidade no nascimento. No renascer, se não for contínuo, não dá certo. Se não for diariamente, não dá certo. Então Nicodemos, ele é ministrado por Jesus. E depois, se você ler lá em João 7, vai nos dizer que ele estava lá, defendendo Jesus contra os fariseus. Lá no Sinédrio. Ele estava em defesa de Cristo. Um homem como ele não podia apoiar um falso profeta, que eles conheciam que era Jesus. E ele ali, queridos, quando ele vai até Jesus, cheio de medo, ele vai à noite, no escuro. Mas a hora que tem que mostrar a cara, ele mostra a cara para aqueles fariseus. E ele defende Jesus. Então o renascimento dele já estava acontecendo. Ele já estava ali cheio de fé, cheio de força. O medo tinha ido embora.
E aí, queridos, Nicodemos, ele quer nos chamar a atenção para você não ter medo de perder. Não tenha medo de perder nada. Ele não teve medo de perder status. E ele era uma pessoa muito rica, muito rica. E ele era um dos principais da sinagoga. Dos principais, ele não era qualquer coisa. Ele rompe o medo, ele mostra a cara. E depois, quando Jesus é crucificado, Nicodemos está lá, honrando o corpo de Jesus com uma mirra caríssima. Ele renasceu e ele levou isso para a vida. Ele não estava nem aí se o povo visse ele lá lavando o corpo de Jesus, porque era assim que os judeus preparavam naquela época. E aí ele vai lá e dá uma das mirras mais caras. Queridos, a preparação do renascimento, ela acontece durante uma vida com Cristo. A preparação espiritual, ela acontece todos os dias. Então, Nicodemos, ele deixa a lição de não ter medo de perder. Não tenha medo de perder de hoje em diante. Tem momentos que você vai perder para ganhar. Igual a nossa salvação. Temos que perder, temos que morrer, como diz o pastor Jean, para nós ganhar ela. Então, queridos, ele era um homem que não andava no sobrenatural. Então ele era rico, ele era um dos principais da sinagoga, mas Nicodemos tinha um vazio de alma. Nicodemos vivia como nos dias de hoje, dentro da igreja, mas com a alma vazia. Por quê? Porque não damos conta, não somos suficientes. E tem dia que a gente quer ser suficiente. Mas só se Deus estiver em você, que você vai renascer no Espírito. Nicodemos tinha o vazio de alma e ele vai na pessoa certa. Ele pergunta a Jesus. Queridos, se você está com a alma vazia, você precisa perguntar a Jesus o que precisa ser feito. O que Jesus quer que você faça. Porque no renascimento nós temos o preenchimento de alma. E infelizmente, é algo que vai te custar. É algo difícil. É algo, queridos, que vai te tirar o conforto. É algo que você vai ter que escolher, às vezes, entre um passeio, entre uma oração, entre um momento com Deus, entre um dia só para Ele, entre sair de uma roda de amigos que você não cabe mais ali, entre perdoar o imperdoável. Renascer é você jogar as mágoas fora. Renascer é você preocupar com a sua família. Renascer é você preocupar com a volta de Jesus. Renascer é isso. Como você chegou aqui hoje? Igual Nicodemos, precisando de resposta? A palavra, ela te dá respostas muito sensatas. A palavra, queridos, além da resposta, ela te dá confronto. A palavra, porque hoje você tem acesso a Jesus igual Nicodemos tinha. Na palavra, na oração, no jejum, na busca constante. Então, o renascimento requer da sua disposição de falar, peraí, agora eu vou mudar a minha semana. Todo dia eu vou fazer isso para Jesus. Todo dia eu vou me render a Ele dessa forma ou de formas diferentes durante a semana. O renascimento, queridos, que Nicodemos precisava. Ele foi até Jesus, ele vai na pessoa certa. Mas quando nós precisamos renascer, às vezes nós não entendemos pela dificuldade das guerras e lutas que estamos passando. E às vezes você não tem força de procurar ajuda aqui. Mas se você está debaixo de uma cobertura como essa, de uma igreja, você também tem ajuda.
Então, às vezes, você não vai dar conta de orar, mas você vai dar conta de se render a Deus em choro. Às vezes, você vai precisar de um equilíbrio de pensamentos. E é ali no choro que você esvazia a alma e Deus preenche nele. É no choro. Tem momentos, queridos, que Deus vai falar mais com você chorando do que orando. Nicodemos foi até Jesus porque precisava de resposta. Jesus disse algo que mudou a história da vida daquele homem. Na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ei, a preocupação de Nicodemos era: eu preciso ser salvo. A preocupação nossa, queridos, não é renascer porque o pastor está pregando isso. Não é renascer por causa dessa palavra de hoje. Mas é renascer para você ver a Deus. É renascer para ser salvo. Aleluia! Oh, aleluia! Quando nós olhamos para a história de Jesus, Ele vai falar com tantas pessoas, todos os tipos de pessoa. Mas a postura de Jesus era a mesma. Era o amor que Ele dava e a pessoa recebia e se constrangia. E naquele momento Jesus não estava falando nem com ladrão, nem com a prostituta, nem com um corrupto. Ele estava falando para uma pessoa que se achava crente. É muito pior do que isso. É pior, queridos, por quê? Porque às vezes nós crentes não aceitamos correção. Porque nós pensamos que estamos fazendo certo. E a linha de Deus, ela é para te levar para a salvação. E a nossa linha é para levar para aquilo que queremos conquistar. A última prioridade nossa, como igreja, que deixamos para a última parte é a salvação. Porque nós corremos para estudar, corremos para trabalhar, corremos para divertir, corremos para fazer amizade, corremos para visitar os parentes, mas às vezes nós não corremos para os braços de Cristo. Às vezes não corremos para o lugar certo, para o lugar necessário. Porque às vezes estamos com dores, com medo, com frustrações. E nós precisamos buscar a resposta em Jesus. Ele tem a resposta e Ele é suficiente. Quando você entende isso, quando você renova a sua mente na palavra, irmãos, não tem como o diabo te derrubar. Você pode até entristecer, você pode até sentir dores, você pode até ter medo, mas você não vai parar, porque você sabe quem é Deus na sua vida. Por que que Ele te escolheu? O propósito que Ele tem. Aleluia. Mas com alguém que acreditava estar servindo a Deus e que conhecia os mandamentos. Quando fala que Nicodemos, ele era um doutor da lei, mas era para eles, para os fariseus. Para Jesus, ele não passava de um homem necessitado dele. É assim que Deus nos vê. Nós não passamos de uma alma necessitada de Deus. Às vezes, irmãos, não precisa nós sabermos a palavra em profundidade, mas precisa obedecer ela em profundidade. Às vezes, o necessário não é você se frustrar porque você não dá conta de pregar, não dá conta de cantar, não dá conta de ser isso, mas você dá conta de obedecer. Você consegue ir até Jesus e ter suas dúvidas esclarecidas nele. Mesmo assim, Jesus disse: você precisa nascer de novo. Jesus, quando ele fala, na verdade vos digo, ele está afirmando a sua necessidade de se apressar em nascer de novo para ver a Deus. Porque os tempos, queridos, que vivemos são os últimos dias da terra.
Os tempos que estamos vivendo é para você preparar como igreja para ver Cristo. E às vezes não nascemos de novo porque preocupamos em servir a Deus como Nicodemos. Preocupado com aquela população, preocupado com uma igreja, mas você esquece de ser a sua igreja no individual. E Deus, queridos, tratou Nicodemos individualmente. Tem momentos que Deus vai te tratar individualmente, não é no meio da multidão, mas é no vazio do seu quarto, você e ele. É no secreto, você e ele. E às vezes estamos esperando coisas extraordinárias. Sair daqui bagaçado, sair daqui descabelado. E não é assim. Tem coisas que você tem tanta vergonha de confirmar para Jesus, que Ele te conhece tão além, que Ele vai tratar você e Ele. Porque Nicodemos estava com vergonha. Nicodemos estava no escuro, mas ele vai para o lugar certo, que é a luz da terra, do mundo. Amém? E aqui, queridos, Nicodemos, quando foi procurar Jesus, estava carregado do peso da religiosidade e do esforço próprio. É bem aqui que nos perdemos, porque ele estava crendo que ele era crente. Por quê? Porque ele sabia a lei. Por quê? Porque ele apoiava os fariseus a fazer coisas absurdas. Queridos, não é sobre a obra que você vai fazer, mas é como você está fazendo ela. Não é sobre obedecer, mas é como você está obedecendo. Não é sobre carregar o peso achando que é você que vai fazer. É sobre confiar naquele que te chamou e te honrou para ser mais que vencedor. É sobre isso. E aí, queridos, a religiosidade nos traz um preço que Jesus já pagou. Ela traz algo que te confronta para o lado ruim. E aí você começa a mudar a sua identidade para quem Cristo te chamou, para aquilo que você está entendendo errado. E nisso, Nicodemos nos ensina que independente de quem esteja vendo, independente de quem seja as suas amizades, sua família, você vai procurar Jesus e fazer o que é certo, e fazer o que convém. E defender a causa, e defender Jesus, e banhar o corpo dele de honra até hoje. É isso que precisamos fazer. É não colocar Jesus na cruz novamente, mas é entender que o Senhor já fez o que precisava ser feito. Agora é com você. Agora é você e Deus. Aleluia. Ele tinha um vazio interior e uma insatisfação que nada preenchia. Se nós olharmos quem somos, todo mundo tem insatisfação. Todos nós. Se você está falando que não tem, está mentindo dentro da igreja. Todo mundo é insatisfeito com alguma coisa. Um filho que não veio, uma promoção que não recebeu, uma casa que não foi melhorada, uma casa que não deu conta de comprar, um carro que você não tem. Por quê, irmãos? É automaticamente o diabo colocar inveja, orgulho no ser humano. Isso é automático. Se nós não tivermos o nascimento em Cristo espiritual, nós não dá conta e nós começamos a ser invejosos. Invejar fulano, invejar isso. Meu Deus, por que ele tem e eu não posso? E a insatisfação entra. Mas olha a diferença de Nicodemos. Ele estava insatisfeito com tanta coisa boa que ele tinha. Ele tinha honra, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo, ele tinha os melhores amigos daquela época. Mas ele tinha a dúvida da salvação. E tem momentos, queridos, que o Senhor vai te tirar coisas para você priorizar a sua salvação. Tem momentos que Deus vai
tirar você de lugares para você priorizar a sua salvação. Nicodemos, ele nos traz lições valiosas, que quando você chegar no céu e vencer tudo isso, você pode agradecê-lo, que eu creio que ele vai estar lá. Então, queridos, não podemos compreender o mundo de Deus até nascer para Ele. Por quê? Quando você está natural, você pensa, meu Deus, o pastor Jean é doido. Olha o que ele está fazendo. Porque as coisas espirituais, a Bíblia fala que vamos entender só no Espírito. E aí nós temos que sair da carnalidade para nós podermos viver o reino. Porque não tem como ser crente sem ser espiritual. Não tem como, quando Jesus voltar, você ser transformado em corpo de glória se você não é espiritual. A palavra fala. Então, quando essa palavra nos confronta, é sobre você precisar de um corpo glorificado. É sobre você entender que vai chegar um dia que você tem que estar preparado para Jesus te levar. Ou individual, ou coletivamente com arrebatamento. E tem momentos que a gente ainda pede, nossa, eu queria ir logo, está tão difícil. Mas quando você sente uma dor no coração, você já liga para alguém, misericórdia, eu estou morrendo. Me ajuda, Jesus. Mas se estivermos no Espírito, vamos entender, compreender as coisas do céu. E isso traz alívio. Alívio na alma. Isso preenche a alma. Isso consolida a nossa salvação em Cristo. Aleluia. E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então, o que você precisa fazer de hoje em diante? Sair de tudo aquilo que te trava lá no passado. Tem nascimento, queridos, que vai causar feridas bem grandes. Mas, quando você renasce do Espírito, você vai entender que você precisava daquela ferida para mudar o comportamento. Para mudar algumas coisas em você mesmo. Então, quando o Senhor nos fez, Ele nos fez para Ele. Não foi, não, eu só nasci porque eu vou casar com meu marido, vou formar uma família, não. Esse é o nosso pensamento que nos corrompe diariamente. Porque queremos fluir na nossa vontade. E Deus quer que você flui na vontade dEle. Aleluia. Somente o Senhor pode te aliviar a carga. Aleluia. Quero deixar aqui para mim finalizar sobre essa carga. Queridos, só em Jesus que você levanta chorando e vai deitar sorrindo. Só em Jesus que você está pensando em matar um de manhã e perdoa de noite. Só em Jesus que você olha para alguém querendo ferir e dá um abraço. Só em Jesus Ele traz esse alívio de alma.